Novos hábitos, nova vida. Se você quer ter uma vida diferente, se deseja experimentar um jeito totalmente novo de viver, vai precisar abandonar certos hábitos antigos. Muitas pessoas continuam repetindo as mesmas ações, esperando resultados diferentes. E isso é um grande erro. Por exemplo, você quer melhorar sua alimentação, mas não é só sobre comer menos. Muitos pensam que comer menos significa ser saudável, mas isso não é verdade. O que importa é a qualidade do que você come. Cozinhar sua própria comida, com menos gordura e conservantes, pode fazer uma grande diferença, tanto para a sua saúde física quanto mental. Você quer comer melhor, mas não separa tempo para preparar suas refeições. E aí, quando a fome chega, a única saída parece ser pedir um delivery, gastando dinheiro em algo que muitas vezes não te nutre de verdade. Quantas vezes você come e minutos depois já está com fome novamente? Isso é o reflexo de uma alimentação que não satisfaz e, com o tempo, pode até prejudicar sua saúde e disposição. Da mesma forma, há pessoas que querem mudar, mas mantêm velhos hábitos. Elas desejam mais autoconfiança, mas passam o dia criticando os outros. E quando você critica constantemente, está enviando ao seu próprio cérebro a mensagem de que todos te criticam também. Já reparou que muitas pessoas que se sentem julgadas o tempo todo são justamente aquelas que julgam os outros com mais frequência? A maneira como você enxerga o mundo é um reflexo direto de como você age com os outros. Se você espalha negatividade, ela acaba voltando para você. Além disso, muitos desejam crescer na vida, mas continuam cercados por pessoas que só trazem palavras negativas. Como você vai evoluir se permanece num ciclo de relações tóxicas? Como pode fazer a diferença na vida dos outros se passa o dia inteiro no celular, consumindo conteúdos que muitas vezes nem te trazem valor real? O crescimento pessoal exige que você selecione melhor o que entra na sua vida, seja conteúdo, seja as pessoas com quem você se envolve. Se todo o conteúdo que consumimos nas redes sociais fosse útil e produtivo, seria ótimo. Mas na realidade, consumimos tanto material superficial que acabamos esquecendo grande parte dele rapidamente. E você sabe, nossa mente foi condicionada a esse padrão de esquecimento rápido. Quantas vezes você sabe tudo sobre uma celebridade, mas não conhece os detalhes importantes da vida das pessoas próximas, como a cor favorita do seu cônjuge ou a situação de um amigo? E o que você procura para preencher esse vazio? Com certeza não está nas redes sociais. O que preenche o vazio interior muitas vezes está na simplicidade de uma conversa, na oração ou até mesmo em momentos de silêncio e reflexão. Agora me diz, há quanto tempo você não lê um livro? Eu não falo daqueles livros que prometem fórmulas mágicas para o sucesso financeiro. Eu me refiro a um livro cujo tema realmente te interessa, algo que te instiga e alimenta sua mente de forma positiva. O hábito da leitura ativa áreas do cérebro que estão sendo prejudicadas pelo uso excessivo das redes sociais. De acordo com neurocientistas, o cérebro humano, quando exposto a estímulos rápidos, como os das redes sociais, perde parte da capacidade de concentração e memorização. Porém, a leitura diária de apenas 30 minutos pode melhorar o foco e reduzir significativamente os níveis de estresse. A verdade é que nós estamos perdendo a capacidade de focar em uma coisa de cada vez. Já parou para pensar nisso? Algumas pessoas se orgulham de conseguir fazer várias tarefas ao mesmo tempo, mas isso não nos faz bem. As redes sociais nos fazem acreditar que estamos sendo produtivos ao ter vários aplicativos abertos de uma só vez. Mas quando finalmente encerramos o dia, sentimos que não fizemos o suficiente. Essa sensação de vazio
vem do fato de que estamos nos tornando imediatistas e insensíveis. Estamos produzindo e consumindo tanto conteúdo vazio que isso reflete diretamente em como nos sentimos. E eu te digo, o que você procura para preencher esse vazio não está na tela do seu celular. Há quanto tempo você não fala com Deus? Quando foi a última vez que você orou agradecendo pelo dia ou pedindo direção pela manhã? Tem hábitos que parecem pequenos e irrelevantes, mas que fazem uma diferença enorme em nossa vida. E é nessa simplicidade que muitas vezes encontramos paz. A paz que Deus pode trazer ao seu coração é insubstituível, e o contato diário com Ele transforma a maneira como você encara seus desafios. Pense nos hábitos que você tinha no passado, como reunir-se com a família para assistir a um programa na TV. Aqueles momentos pareciam comuns, mas hoje você percebe o valor que eles tinham, não é? O tempo está passando e certos hábitos que perdemos fazem falta, mesmo que nem sempre percebamos isso de imediato. Alguns hábitos precisam parar de fazer parte da sua vida. Reclamar, por exemplo, só atrapalha. Fofocar sobre os outros envenena sua mente e cria a ideia de que todos também falam de você. E que tal começar a largar o celular durante as refeições ou enquanto conversa com as pessoas que você ama? Esses hábitos, dentre muitos outros, precisam ser interrompidos. E outros hábitos precisam voltar. Volte a falar com Deus todos os dias. Deus não precisa da nossa companhia, mas Ele gosta dela. Quem precisa de Deus somos nós. E enquanto evitamos essa conexão, estamos perdendo algo valioso. Volte a visitar seus amigos, sua família. Há quanto tempo você não passa um momento com as pessoas que ama? Muitas vezes achamos que precisamos estar bem para vê-las, mas a verdade é que ninguém se sente bem o tempo todo. Não é só você que passa por isso. Existem vários hábitos que podem transformar a sua vida, e o melhor momento para começar é agora. Pequenas mudanças geram grandes resultados com o tempo. Comece a caminhar de forma leve. Reserve pelo menos 20 minutos do seu dia para caminhar ao ar livre, ouvindo uma música, um podcast, ou até mesmo os nossos vídeos aqui do Minuto Reflexão. O importante é se movimentar e cuidar do corpo que Deus te deu. Um outro hábito simples que pode fazer uma diferença enorme é acordar cedo. Pode parecer clichê, mas começar o dia cedo, antes da correria, te dá tempo para organizar a mente e o corpo. Você pode dedicar esse tempo à oração, ao planejamento do seu dia ou a uma leitura que te inspire. Isso vai trazer clareza e te ajudar a enfrentar o dia com mais foco. Outro hábito é praticar a gratidão. Tire um momento, todos os dias, para refletir sobre 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser qualquer coisa, desde o ar que você respira até uma conquista no seu trabalho. Isso muda a sua perspectiva e te ajuda a ver as bênçãos que já fazem parte da sua vida. Que tal também reduzir o tempo nas redes sociais? Defina horários específicos para checar suas notificações e, fora desses momentos, mantenha-se longe do celular. Isso vai te ajudar a focar no que realmente importa e te dar mais tempo para interagir com as pessoas ao seu redor. Mas enquanto você ainda está por aqui, deixe o seu like no vídeo, por favor, porque assim você nos ajuda a espalhar essas ideias positivas para mais e mais pessoas. Você que já é inscrito no canal ou você que se inscreveu hoje, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos momentos de reflexão todos os dias. Pratique ouvir mais e falar menos. Às vezes, estamos tão ocupados em compartilhar nossa opinião que esquecemos de ouvir o que os outros têm a dizer. Ouvir de verdade, sem interrupções, pode melhorar muito suas relações e fazer com que as pessoas ao seu redor se sintam mais conectadas a você. Outro hábito essencial é a organização. Separe 10 minutos no final do seu dia para arrumar seu espaço. Um ambiente limpo e organizado
reflete diretamente em como você se sente. Quando as coisas estão no lugar, a mente fica mais leve e o dia flui melhor. Invista também em aprender algo novo. Pode ser um hobby, uma nova habilidade ou até um curso que te interesse. Estimular sua mente com novidades vai te manter motivado e te dará uma sensação de progresso constante. E por fim, dedique mais tempo ao autocuidado. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, é necessário. Isso pode ser desde reservar um tempo para descansar, fazer uma caminhada, ou até mesmo separar alguns minutos para meditar ou relaxar. Seu corpo e sua mente precisam disso para continuar funcionando bem. Esses hábitos podem parecer pequenos, mas são fundamentais para criar uma rotina mais equilibrada e cheia de propósito. Se precisar, volte aqui nesse vídeo quantas vezes for necessário. E lembre-se, o mais importante é a constância. Comece aos poucos, mas mantenha o compromisso de seguir com essas mudanças. Deus quer te ver prosperando, não apenas em termos materiais, mas espiritualmente e emocionalmente. A presença dele na sua vida vai te guiar a tomar decisões mais sábias, abandonar os hábitos antigos e acolher novos que realmente te transformam. Ele está sempre pronto para te ouvir. Então comece hoje a incluir Deus em todos os seus momentos, sejam eles bons ou ruins. Ele te ama e quer te ajudar a ser uma pessoa nova, cheia de propósito e direção. Se você ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu serei diferente. Porque a partir de hoje, você está decidido a ser uma nova pessoa, com novos hábitos, e isso vai transformar a sua vida. Hoje eu tenho uma palavra para você começar bem o seu dia. Você, talvez que já tenha começado esse dia cansado, abatido e sem esperança, saiba que Deus vai falar ao seu coração e vai fazer a luz brilhar sobre a sua vida novamente. Romanos capítulo 15, verso 13, diz assim: que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz, na fé, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Receba a alegria, o ânimo e a esperança do Senhor em sua vida. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou Edivaldo Oliveira e eu te convido nesse momento para mais um Minuto com Deus. Eu peço que você escreva aqui nos comentários: eu recebo essa palavra, como uma maneira de afirmar para terra e céus que você acredita e recebe as promessas de Deus para a sua vida. Deus me levou a pensar no cansaço que muitos irmãos e irmãs têm sentido. São tantas notícias ruins, tantas tragédias, tantas dificuldades, que acabamos ficando sobrecarregados e desesperados. Muitas pessoas não conseguem avançar, porque estão presas nos erros do passado. E muitos não conseguem seguir em frente, pois têm medo do que está por vir, têm medo do futuro. Eu aprendi recentemente que Jesus nos ensinou a pedir pelo pão de cada dia. Ele não nos ensinou a sofrer pelo pão que deixamos de comer ontem, ou temer se haverá pão amanhã, pois o único pão que podemos comer é o pão de hoje. Inclusive, eu falei sobre esse assunto lá no nosso outro canal, no Minuto Reflexão, onde eu posto vídeos mais voltados para a saúde mental. Passa lá depois e ouça a reflexão também. Você está cansado nesse dia? Tente primeiro enxergar esse dia. A semana acabou de começar e tudo que te afligia até o dia de ontem já se tornou passado. E aquilo que você tanto teme que aconteça no futuro pode nem chegar a acontecer. No Salmo 118, verso 24, na versão da Bíblia A Mensagem, diz assim:
Este é o dia maravilhoso que o Senhor fez. Vamos celebrar e ser felizes hoje. Viva o hoje, seja feliz hoje. Vamos viver o presente, vamos estar no presente, pois é isso que Deus nos deu, é isso que está em nossas mãos. O passado se foi e o futuro a Deus pertence. Por isso, sejamos felizes e celebremos o dia de hoje. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela tua poderosa palavra. Obrigado porque o teu Espírito Santo ministra ao nosso coração de uma maneira tão tremenda, Deus, quando nós paramos para ouvir e refletir na tua palavra, que o Senhor nos encha de esperança, de alegria, de paz e de fé, para que possamos transbordar pelo poder do teu Santo Espírito. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Se você ainda tem tempo para ouvir mais da palavra de Deus, continue aqui com a gente, pois o Espírito Santo ainda tem coisas para ministrar ao nosso coração nessa palavra. Antes de continuar, eu queria pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Essas ações são muito simples, mas elas são muito importantes para a manutenção desse projeto evangelístico. E se você quiser e puder nos apoiar, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. E eu quero continuar ministrando essa palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração, falando sobre a esperança. A esperança é um sentimento de confiança e expectativa positiva em relação ao futuro. A esperança é uma das maiores virtudes cristãs e ela é mencionada na Bíblia em vários momentos. E é interessante a gente perceber que nós devemos ter esperança não somente quando as coisas estão dando certo, mas a esperança é um dom de Deus que deve ser uma ferramenta usada principalmente quando as coisas não estão favoráveis para nós. Senão não teria sentido. Em Romanos, no capítulo 5, do verso 3 ao verso 5, Paulo também escreveu: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a provação aprovada, e a aprovação aprovada, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nessa passagem, irmãos, nós vemos que a esperança é resultado da perseverança em meio às tribulações e que ela nos ajuda a manter uma perspectiva positiva e a não ficarmos confusos. Outra coisa importante a respeito da esperança é que ela nos leva a olhar para além do presente e para o futuro. Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versículo 13, o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador nosso, Jesus Cristo. Eu sei que muitas pessoas passam por tempos difíceis, por tribulações, mas a esperança nos leva a olhar para a manifestação da glória de Deus no futuro. E isso nos dá um propósito e um sentido para a nossa vida. E além disso, a esperança também nos leva a depender de Deus e a buscar a sua vontade para a nossa vida. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé é a certeza
das coisas que se esperam, a demonstração de realidades que não se veem. Nessa passagem, a gente percebe que a fé e a esperança andam juntas e elas nos levam a crer em coisas que nós ainda não estamos vendo, mas que sabemos que são verdadeiras. E isso nos leva a depender de Deus e a buscar a vontade dele para as nossas vidas. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração e escreva nos comentários a seguinte afirmação de fé: eu espero em Deus. Eu espero em Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Mas eu quero terminar com uma passagem bíblica que está no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. São palavras de Jesus. Olha o que ele disse: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra. Que essa semana seja uma semana de vitória, seja uma semana de bênção, de milagre. Que essa pessoa que está me ouvindo agora possa experimentar um tempo favorável vindo da parte do Senhor. Que essa família seja suprida em todas as suas necessidades, meu Deus. Visita esse casal agora, que está enfrentando essa crise no seu relacionamento conjugal. Que entre eles possa ser retomado o diálogo, que eles possam voltar a conversar, que possam se perdoar, que possam se amar e continuar firmes na rocha que é Cristo. Não permita que essa família seja destruída. Eu quero apresentar diante do Senhor essa pessoa que tem lutado contra as enfermidades. Que o Senhor dê a ela vitória, Deus. Que esse remédio surta efeito. Que esse tratamento seja eficaz. Eu coloco diante de ti essa pessoa que está no leito do hospital agora, esperando para fazer essa cirurgia. Que o Senhor tome as mãos desse cirurgião, que o Senhor prepare a melhor equipe médica e que tudo corra bem para a glória do teu nome. Eu peço ainda que o Senhor abra as portas de emprego, Deus, para aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, por falta de trabalho. Que o Senhor prepare um lugar, que essa pessoa que tem distribuído aí os seus currículos receba uma resposta positiva daquela empresa onde ele apostou todas as suas fichas. Que ele seja vitorioso dentro desse processo seletivo do qual ele está participando. Deus, nós não queremos ser pessoas desesperadas, mas queremos viver com esperança. Independente das circunstâncias que nos cercam, queremos ter a plena confiança de que o Senhor tem o controle da nossa vida, o controle de todas as coisas, e que, no final, o Senhor nos concederá a vitória, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã.
A palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje é um desafio. O desafio de manter um sentimento de gratidão, de louvor e de adoração a Deus, mesmo quando as coisas estiverem difíceis, mesmo quando estivermos passando por algum tipo de dor, de tristeza, de perdas. O Salmo 135, que é o que nós vamos refletir hoje, é um convite ao louvor e à adoração a Deus. Mas como é difícil dar graças a Deus quando passamos por crises. Como é difícil acreditar que nas tempestades Jesus está conosco na embarcação. Foi em meio a uma terrível tempestade de ventos, onde as ondas batiam com violência no barco e tudo dava a entender que aqueles pescadores naufragariam e morreriam, que os discípulos viram uma das cenas mais inusitadas. Jesus dormia. É o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 24. Como entender que o seu mestre dormia justamente no momento de tão grande necessidade? E aí, confusos e amedrontados, os discípulos despertaram Jesus, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Então, Jesus, primeiro, o censurou por causa da sua pouca fé e depois levantou-se, repreendeu os ventos e o mar. E a palavra diz que fez-se grande bonança. Os discípulos ficaram assombrados e disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqueles homens, eles aceitaram o convite de andar com Jesus, mas eles ainda não o conheciam totalmente. Eles contemplaram, porém, com admiração, aquele que mais tarde eles reconheceriam como o Filho do Deus vivo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Redentor vive e por isso nós podemos ter fé e esperança em dias melhores. Olá, meu irmão, minha irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu te convido a ouvir essa mensagem até o final. O Espírito Santo ainda quer falar com você. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Não se esqueça disso, ative o sininho das notificações. Mesmo você que já é inscrito no canal, confere aí se o sininho das notificações do YouTube está ativado. Muitas pessoas querem receber o Minuto com Deus logo de manhã, mas elas não estão recebendo porque esse sininho está desativado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. E coloque aqui também nos comentários a seguinte expressão: eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor. Declare isso para Deus. Amém? E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Salmos 135, do verso 1 ao verso 7, está escrito: Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem-no, servos de Deus. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande,
que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Irmãos, os filhos de Israel foram testemunhas oculares das maravilhas, dos prodígios de Deus no Egito e de como o Senhor aniquilou reis e exércitos para dar a eles a herança prometida. Só que foi dura e penosa a sua jornada por causa da sua pequena fé. Quantas pessoas rejeitaram a obra de lapidação de Deus simplesmente porque os seus caprichos, a sua vaidade, as suas vontades ocuparam o lugar de Deus em seu coração. Assim como na embarcação em que os discípulos viram a manifestação do poder de Deus, a Israel foram dadas inúmeras provas do poder e do cuidado do Senhor. Só que enquanto os discípulos se admiraram, os filhos de Israel murmuraram. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Qual tem sido a nossa decisão ou a nossa atitude diante das dificuldades da vida? Clamar ou murmurar? Apesar da fé deficiente, os discípulos clamaram. Eles recorreram à fonte correta e por isso foram agraciados por grande bonança. Mas quão maior teria sido aquela experiência se eles, como Paulo e Silas, mesmo com os seus corpos dilacerados pelos açoites, presos ali de forma desumana, foram libertos enquanto oravam e louvavam a Deus. Depois você lê lá em Atos 16. Quão diferente seria o relato daquela experiência. O profeta Isaías escreveu no capítulo 30, no versículo 15, o seguinte: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Você está passando por dificuldades? Você está passando por tribulações, por lutas? Descanse em Deus. Aquiete-se. Deposite a sua confiança nele. Jesus nos deixou um recado muito claro. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, não desanimem. Eu venci o mundo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo, diante das provas e das dificuldades, declare: eu sei que o Senhor é grande. Olha o versículo 5 do Salmo que nós estamos lendo hoje. Eu sei que o Senhor é grande. Louvai ao nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Perto como estamos do tempo da angústia, qual nunca houve, como disse o profeta Daniel, vós que temeis ao Senhor, bendizei a Ele, e Ele nos concederá eterna bonança. Guarde essa palavra no seu coração. Em meio às dores, às perdas, às lutas, continue louvando a Deus. Continue clamando a Ele. Pare de murmurar e comece a orar. E Ele nos concederá eterna bonança. Amém? Vamos vigiar mais e vamos orar mais, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero pedir que você
escreva aqui o seu pedido de oração. Se você ainda não escreveu a declaração de fé que eu sugeri, escreva. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor. E eu quero mencionar 2 comentários aqui para a gente poder orar. Eu sempre tenho feito isso, mencionando comentários dos membros do canal. E eu quero mencionar 2 pedidos de oração que eu recebi aqui. E eu peço que você mande também o seu pedido de oração, o seu testemunho. Você pode mandar por e-mail, você pode colocar aqui no comentário das mensagens. Você que é membro do canal tem a nossa atenção especial, né? Todos os pedidos de oração aqui são considerados e apresentados diante do altar de Deus. Mas eu estou honrando aqueles que são membros do canal, aqueles que decidiram, né, nos ajudar a continuar mantendo esse projeto evangelístico. Custa R$ 7,99 ser membro do canal. A irmã Mari Pires, ela escreveu o seguinte: peço oração pela saúde física, emocional, espiritual e financeira do meu filho Idalmo, pela venda da nossa casa e nossa mudança. E tem uma outra mensagem, que é uma mensagem anônima, eu não vou citar o nome. Às vezes, de acordo com a situação, eu não vou mencionar o nome para não expor a família, a pessoa. Uma pessoa que diz assim: olha, pastor, peço oração pelo meu casamento. Meu esposo está desviado dos caminhos do Senhor e está sendo muito difícil a nossa convivência. Já fui uma mulher sábia, hoje me encontro fraca, sem forças para prosseguir. Eu quero dizer para a irmã Mari Pires e para essa outra irmã aqui, cujo nome eu não vou mencionar, que Deus tem promessas contidas na palavra para a família. Nós vamos apresentar o seu filho, irmã Mari, e o seu marido, irmã aqui que nos escreveu. E eu quero dizer que Salmos 1, do verso 1 ao verso 3, está escrito: como é feliz, como é bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Eu quero profetizar que o seu marido será essa pessoa que é temente a Deus, que não se ajunta com os zombadores, que não imita o comportamento dos pecadores. Ao contrário, a sua satisfação, a satisfação do seu esposo estará na lei do Senhor. E nessa lei ele meditará dia e noite. E por causa disso, ele será como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. E tudo o que ele fizer, ele irá prosperar. Amém? Irmã Mari, receba essa palavra também. Tudo o que você fizer, você irá prosperar. E me chamou a atenção que a irmã que pediu oração pelo casamento, ela disse assim: eu já fui uma mulher sábia. Eu quero dizer que não, você ainda é uma mulher sábia. Ela diz assim: olha, hoje me encontro fraca, sem forças para prosseguir. Deus irá renovar, revigorar as suas forças, mas Ele não retirou de você a sabedoria. O fato de você estar aqui, colocando esse pedido de oração, clamando ao Senhor no meio da sua angústia, mostra que você tem ainda a sabedoria dada pelo Espírito Santo. Amém? E a mulher sábia edifica o seu lar. Eu quero crer que o seu lar será edificado. E através desses 2 pedidos de oração, um pelo filho, outro pelo esposo, eu quero apresentar todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nesses comentários. Amém? E eu quero orar junto com você. Pai amado, Pai querido,
Nós te damos graças pelo teu imenso amor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, pela tua graça. Meu Deus, nós temos passado por aflições, por dias difíceis, por dias terríveis, dias tão quentes aqui no Brasil, um calor que sim, está sendo danoso até para muitas pessoas, mas nós cremos que assim como depois do calor virá o refrigério, virá a chuva, também depois das tempestades, depois das dificuldades, haverá um tempo de bonança. Nos perdoe, Pai, porque muitas vezes nós, ao invés de orarmos, nós começamos a murmurar e a reclamar. Mas nós queremos hoje declarar que a nossa esperança e a nossa confiança estão depositadas no Senhor. Cremos que iremos sim passar por aflições, mas que o Senhor não nos deixe desanimar, pois sabemos que Tu venceste o mundo. O Senhor é grande, como diz o salmista, o Senhor é grande. Por isso nós louvamos o Teu nome. Nós que somos Teus servos, nós louvamos o Teu nome. Nos conceda a Tua eterna bonança. Manifesta a Tua fidelidade, Senhor, na vida dessa pessoa que escreveu aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu apresento a vida da irmã Mari, do seu filho, da sua família, que o Senhor possa abençoar a saúde física deles e de todas as pessoas que nos ouvem, a vida emocional, espiritual, as finanças, os negócios que estão travados aí no mundo espiritual, como ela mencionou aqui, a venda da sua casa, a mudança, que tudo isso possa ser solucionado segundo a tua vontade. E quanto a essa irmã que escreveu pedindo oração pelo seu casamento, eu peço que o Senhor restaure, restitua um bom relacionamento com o seu esposo. E tomando o exemplo dela, eu apresento todas as famílias aqui representadas nessa mensagem. Todos aqueles que estão ligados direta ou indiretamente a essas pessoas que ouvem essa palavra. Restaura, Senhor, essa casa. Faça-os vencer essa crise. Dê a eles uma libertação, dê a eles uma reconciliação, uma restauração plena, para que saibam que o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus dos exércitos. Louvado seja o teu nome. Queremos que a tua promessa se cumpra na nossa vida. Queremos ser como as árvores plantadas junto às águas correntes, cujas folhas não murcham, que dão fruto no tempo certo, e tudo o que fizermos, o Senhor faça prosperar. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Não saia sem dar o like, se inscreva no canal, mande essa mensagem para os seus contatos, copie o link e envia lá nos seus grupos e nos seus contatos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14 está escrito: Na presença dele temos confiança e liberdade para fazer nossos pedidos, de acordo com sua vontade, na certeza de que ele nos ouvirá. E se temos essa certeza, sabemos que a resposta é garantida. Uma pessoa que se sente e se porta como alguém inseguro se deixa suscetível a todo tipo de ataque. O inimigo procura aqueles que não confiam em Deus, que não confiam no milagre e, como resultado, não confiam em si mesmas.
A confiança é importante, porque a tomada de decisões e a chegada dos milagres, tudo isso vem de Deus, mas também depende de uma série de atitudes nossas. Como pedir algo a Deus se você mesmo não confia que será atendido? Como você vencerá as batalhas se não tiver certeza que Deus te capacitou? E por isso você pode ter autoconfiança. O Senhor quer que você seja confiante no milagre e confiante sobre a vida que Ele quer para você, porque Deus sabe de todas as coisas e Ele atua para que a sua vida corra da melhor maneira. Se você crê que o Senhor vai fazer um milagre ou pode operar um milagre na sua vida e que você pode confiar em Deus para todas as coisas, escreva aqui nos comentários: eu creio, Senhor. E em seguida coloque o seu pedido de oração, porque nesse momento nós vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos a Ti por mais essa oportunidade de falar com o Senhor, de falar do Senhor para essas pessoas que são alcançadas pela Tua palavra. Obrigado porque na Tua presença temos confiança e liberdade para pedir tudo aquilo que quisermos pedir. Que as nossas orações se alinhem com a Tua vontade, na certeza de que o Senhor nos ouvirá. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Agora, para você que quer se encher mais da palavra, que quer se aprofundar mais na palavra de Deus, eu peço que você permaneça aqui nessa mensagem. Eu vou continuar explanando mais sobre esse assunto, sobre a confiança em Deus, e certamente o Espírito Santo tem muito mais ainda para ministrar ao seu coração. Mas é claro, isso vai depender da sua disponibilidade de tempo. Por isso, ninguém é obrigado a permanecer aqui. Amém? Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Essas ações, elas são muito breves, são muito rápidas e não custam nada, mas elas nos ajudam a impulsionar o nosso ministério, a fazer com que Minuto com Deus continue sendo produzido aqui todos os dias e tenha relevância nas redes sociais. E se além de tudo isso você quiser apoiar o nosso projeto, considere a possibilidade de se tornar membro do canal. Custa apenas R$ 7,99 se tornar membro do canal. Você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e você estará nos apoiando diretamente. Sabe, irmãos, ter confiança em Deus é ter a certeza de que Ele está cuidando de você e de que Ele fará um milagre na sua vida. Na presença dEle e por causa dEle, nós podemos ficar tranquilos, podemos ficar seguros em relação ao nosso futuro, em relação a tudo aquilo que queremos e que vamos realizar, porque essa confiança vem dEle. Tem um texto que eu gosto muito, que está no livro de Jeremias, no capítulo 29, do verso 11 ao verso 13, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Esse texto contém uma promessa preciosa para todos os cristãos em todo o mundo.
também é provavelmente um dos versículos muito mal aplicados em todas as Escrituras. Nesse versículo aqui, Jeremias afirma que Deus está no controle e, além disso, ele tem coisas boas reservadas para nós. Olha o que ele está dizendo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. É Ele que sabe, não somos nós que sabemos. São palavras reconfortantes, certamente. Mas o que verdadeiramente Jeremias está querendo dizer? Algumas pessoas pegam esse versículo e aplicam ele a si mesmos e a outros de maneira irrestrita. A maioria das pessoas diz assim, olha, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele traçou o curso da sua vida e você só tem que ser obediente para que esse plano de Deus se cumpra em você e vai ser um plano abençoado. Essa ideia limita muito os planos de Deus, limita muito a abrangência dessa passagem. Alguns vão além e dizem que esse versículo promete prosperidade terrena. Deixa a entender que todos os cristãos terão saúde e riqueza, diferente das outras pessoas. Mas eu não sei você, só que eu conheço pessoas que não servem a Deus e que têm mais saúde do que eu e você. Eu conheço pessoas que não estão na igreja, não estão fazendo a obra de Deus, não estão andando na vontade de Deus e têm mais dinheiro do que eu e você. E nessa visão equivocada de Jeremias 29, sofrimento e provação significam que a pessoa está com falta de fé. Mas eu conheço pessoas que têm muita fé, que são muito fervorosas, mas que passam por lutas, que passam por dificuldades, por adversidades. Fazendo uma comparação aqui, usando uma figura de linguagem, as pessoas do ramo imobiliário diz que os 3 fatores mais importantes quando se trata de comprar um imóvel são localização, localização e localização. Da mesma forma, os 3 fatores mais importantes quando se trata de entender uma determinada passagem da Bíblia são contexto, contexto, contexto. Quando os textos são isolados, eles podem significar quase tudo. Mas quando são lidos no contexto, o significado pretendido se torna claro. E o contexto de Jeremias 29 indica que essa não é uma promessa de bênçãos mundanas. Jeremias, o profeta, ministrou antes e durante o exílio na Babilônia, quando o reino do sul de Judá sofreu a maldição da aliança de expulsão da terra prometida, por causa da sua contínua infidelidade ao Senhor. Jeremias advertiu os judeus de que a punição estava chegando e implorou que eles se arrependessem da sua idolatria e da sua maldade. E como eles não fizeram isso, ele profetizou que Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistaria Judá e Jerusalém e levaria o povo ao exílio. Mesmo em meio a essa profecia de punição, havia uma ponta de esperança. O exílio seria longo, mas não seria permanente. Deus se propôs a castigar o seu povo, mas ele não os destruiria totalmente. Ele, de fato, os traria de volta à sua terra, depois de 70 anos. E é aí que entra a promessa de Jeremias 29, versículo 11. Todo mundo quer receber essa promessa, todo mundo quer tomar posse dela, mas ninguém quer passar pelo período de exílio, de sofrimento que Israel passou. E além disso, o Senhor prometeu abençoar o povo durante o seu exílio. Essa bênção prometida é o assunto do capítulo 29, que transmite o conteúdo de uma carta que o profeta enviou ao povo no exílio.
Quando você lê o capítulo completo, você vai ver que Deus incentiva o povo a construir casas, a se casar, a dar seus filhos e filhas em casamento, a plantar vinhas e a buscar o bem-estar da cidade. Essas bênçãos são uma reversão ou uma suspensão das maldições da aliança que foi mencionada lá em Deuteronômio capítulo 28. Ah, pastor, isso significa que esse versículo não se aplica a nós como cristãos? Não, não é isso. Na verdade, a aplicação para nós é gloriosa, mas indireta. Talvez você não vá receber todas as bênçãos de Deus aqui na terra, mas muitas delas, talvez a maioria delas, você vai recebê-las na glória. Paulo diz de Jesus Cristo que, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Ele escreveu em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Jesus é o verdadeiro Israel, o herdeiro de todas as promessas feitas ao povo da antiga aliança, o remanescente justo. No final das contas, a promessa de bênção durante e após o exílio em Jeremias 29:11 foi feita a Cristo e foi cumprida em sua permanência terrena e na sua restauração por sua morada celestial, isto é, sua vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, embora nós soframos da mesma forma durante a nossa estada terrena, nós somos abençoados por meio da obra do Espírito Santo e seremos ressuscitados com Cristo e com Ele vamos desfrutar de bênçãos indescritíveis na presença de nosso Senhor. É isso o que significa a promessa de Deus de pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E isso é muito melhor do que qualquer promessa de prosperidade que esse mundo possa nos oferecer. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida, a sua família diante do altar de Deus. Se você não escreveu ainda nos comentários, escreva aqui o seu pedido de oração e escreva essa frase que eu vou dizer: eu serei abençoado. Eu serei abençoado. Escreva isso pela fé. Amém? Eu falei sobre bênçãos futuras, bênçãos eternas. Mas se for da vontade de Deus, nós podemos também receber coisas boas aqui durante a nossa vida aqui na terra. Podemos ser, sim, abençoados, prósperos, ter uma vida saudável, ter uma família abençoada, mas isso não é o fim de tudo. Isso é apenas um vislumbre, um pequeno vislumbre das coisas maravilhosas e grandiosas que Deus tem preparado para nós. Vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu santo nome. Te agradecemos por essa poderosa palavra que tanto nos ensina, que tanto nos conforta, nos edifica, nos aproxima mais do Senhor e nos faz entender a tua verdade. Ó Deus, em tua presença nós temos confiança e liberdade para apresentarmos diante de ti as nossas petições, certos de que o Senhor nos ouve. Se o Senhor vai nos atender de forma imediata, nós não sabemos, porque isso passa pela tua vontade, mas sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é um Deus compassivo e nos ouve. E nós estamos, ó Deus, totalmente preparados para ouvir a tua resposta, seja ela o sim, o não ou o espere. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida de cada pessoa que pela tua graça e misericórdia foi alcançada por essa mensagem.
Ó Deus, visita essa irmã e esse irmão, visita essa família em suas necessidades. Tira, Senhor, toda a ansiedade do coração dessa pessoa. Ó Deus, eu recebi durante essa semana mais de uma mensagem de pessoas querendo tirar a sua própria vida. Que o Senhor possa inundar esse irmão, essa irmã com o teu amor, com a tua graça, restaurar a visão deles, restaurar, ó Deus, a esperança, para que eles não cometam nenhuma loucura, mas para que eles esperem pacientemente o teu agir. Eu sei, ó Deus, que muitas vezes as coisas se tornam tão difíceis para nós. Eu percebo isso aqui nos comentários. Cada pessoa passando por um momento tão complicado, cada um vivendo dias de luta, dias de dificuldade, mas eu sei que através do Teu Espírito Santo, o Senhor pode nos proporcionar consolo, conforto, fé. O Senhor pode fazer com que enxerguemos uma luz no fim do túnel. E é isso que eu te peço, meu Pai. Não deixe que essa pessoa cometa nenhuma loucura. Toca no coração dela. Abençoe essa família, Senhor, que está passando por um tempo tão complicado. Abre as portas de emprego para esse pai, para essa mãe, e que nada falte para essas crianças. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão lutando contra as enfermidades. O Senhor é um Deus que cura, um Deus que sara. O Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. E pelas suas feridas nós fomos curados, nós fomos sarados. Que nós possamos tomar posse dessa promessa, dessa verdade. Eu oro por essa família que tem enfrentado crises nos seus relacionamentos. Eu apresento ao Senhor a vida desse casal. Ó Deus, eles já ficaram juntos até hoje. Que o Senhor permita que eles permaneçam juntos. Que possa haver amor, perdão, reconciliação, restauração. E que eles possam continuar escrevendo essa história linda e maravilhosa que um dia o Senhor os permitiu escrever. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Seja confiante. Na presença de Deus você pode ter confiança, você pode ter liberdade. Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Compartilhe essa mensagem, irmãos, com seus contatos. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. E eu quero convidar você para conhecer o nosso outro canal, o Minuto Reflexão. O link vai estar aqui na tela final desse vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus. Silenciando as vozes do mundo. Deus quer silenciar essas vozes que tanto perturbam você, que tanto te tiram a paz e que te fazem querer desistir de tudo. Você crê no poder de Deus para transformar e fortalecer a sua mente? Eu creio. E onde quer que você esteja agora, se você crê, escreva aqui nos comentários: eu creio. Saiba que o seu comentário pode inspirar a vida de outras pessoas
a crerem também. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e te convido para ter um minuto com Deus. A palavra de hoje é sobre paz, sobre recomeço e sobre mudança de vida. Então, se você quer ajudar a fazer com que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra, dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Eu quero profetizar a paz sobre a sua vida. E eu profetizo que você irá experimentar essa paz que excede todo o entendimento. Não apenas da boca para fora, mas você será testemunha da verdadeira paz do nosso Senhor. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração também, pois ao final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 está escrito: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Tem muitas vozes que tentam abafar a voz do Espírito Santo em nossa vida. Seja a voz de alguém que tenta te ferir com as palavras, ou mesmo as vozes do inimigo que querem nos culpar e nos fazer acreditar que não podemos retornar para os braços de Deus. Essas vozes muitas vezes nos impedem de caminhar, nos impedem até de levantar da nossa cama. Mas lembre-se, Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais sombrios. A voz dele é aquela que nos chama para a luz, para a esperança e para a renovação. Quando nos sentimos oprimidos pelas vozes negativas do mundo, é essencial buscar refúgio na presença de Deus. A Bíblia nos diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o seguinte: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse é um convite para depositar todas as nossas preocupações e inquietações nas mãos de Deus. Quando nos concentramos em ouvir a voz de Deus, as outras vozes começam a perder o seu poder. A voz de Deus nos traz paz, nos guia para a verdade e nos fortalece para enfrentar os desafios da vida. Ela nos ensina a confiar, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Deus nos fala de muitas maneiras, através da sua palavra, através da oração, através de outras pessoas e até mesmo através das nossas experiências. Portanto, abra seu coração para ouvir a voz de Deus. Faça da leitura da Bíblia, da oração e da meditação práticas diárias em sua vida. Além disso, é fundamental aprender a discernir a voz de Deus das outras vozes. A voz de Deus é amorosa, consoladora e encorajadora. Ela nunca nos condena, mas nos chama ao arrependimento e ao crescimento. Quando estamos em sintonia com Deus, começamos a perceber a diferença entre o que vem dele e o que não vem. Isso nos ajuda a silenciar as vozes negativas e a focar naquilo que realmente importa. Reconhecer a presença constante de Deus em cada aspecto da nossa vida é essencial para enfrentar as adversidades do mundo. Frequentemente somos bombardeados por uma enxurrada de vozes externas que tentam nos desviar do caminho que o Senhor planejou para nós. Essas vozes podem vir na forma de críticas, dúvidas ou até mesmo tentações que às vezes parecem irresistíveis.
Mas é importante lembrar que Deus nos equipou com tudo o que precisamos para superar esses desafios. A Bíblia está repleta de promessas e verdades que nos fortalecem. Versículos como Josué capítulo 1, versículo 9, que diz: "Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." Palavras como essa são um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos. Deus promete estar conosco em cada passo, nos guiando e nos dando a força necessária para enfrentarmos as adversidades. Além disso, a oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta diretamente com Deus. Através da oração, podemos expressar nossos medos, nossas dúvidas, nossos anseios e necessidades. Deus ouve cada palavra e conhece os desejos do nosso coração. Em momentos de incerteza ou ansiedade, dobrar os joelhos em oração pode trazer uma paz que transcende todo o entendimento humano. O autoconhecimento também é um aspecto importante na jornada espiritual. Conhecer a si mesmo e entender as próprias fraquezas e forças nos ajuda a identificar as áreas em que precisamos confiar mais em Deus. Ele nos criou com características únicas e um propósito específico. Ao nos entendermos melhor, podemos ver mais claramente o papel que Deus deseja que desempenhemos em nosso próprio crescimento espiritual e na realização de seu plano maior para nossas vidas. Temos que lembrar que Deus frequentemente usa nossas experiências, sejam elas boas ou desafiadoras, para moldar nosso caráter e fortalecer nossa fé. Romanos 8:28 afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta é uma promessa de que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus tem um propósito e está trabalhando para o nosso bem maior. Portanto, silenciar as vozes do mundo e focar na voz de Deus é um processo contínuo de fé, oração, autoconhecimento e confiança nas promessas divinas. Cada passo nessa jornada é um passo em direção a uma vida mais plena, mais pacífica e alinhada com a vontade de Deus. Lembre-se sempre de que, independentemente dos desafios que você enfrenta, Deus está com você, oferecendo sabedoria, força e paz. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Deus, obrigado por tua palavra e obrigado pelo teu amor. Te louvamos pela maneira maravilhosa que o Senhor está falando conosco. Te louvamos por sempre se lembrar de nós e sempre manifestar o teu amor e o teu cuidado em nossa vida. Queremos te pedir perdão, Pai, por todos os pecados que temos cometido e por toda essa escuridão que alimentamos em nosso coração. Cada um sabe exatamente o que faz. Por isso, eu te peço, à medida em que cada pessoa vai se lembrando dos seus pecados, dos seus erros, que o Senhor, através do Espírito Santo, purifique o coração dessas pessoas que estão ouvindo essa palavra. O Senhor nos conhece e sabe de todas as coisas que temos enfrentado. São muitas vozes tentando parar esse irmão e essa irmã que me escutam agora. Portanto, eu te peço, silencia cada uma delas, Pai, e faça-os ouvir a tua voz em meio a todo esse caos. Senhor, nesse momento eu quero trazer diante de ti os pedidos de oração de cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem. Tu conheces cada coração, cada necessidade, cada lágrima derramada, muitas vezes em segredo, em silêncio. Pedimos que o Senhor toque em cada situação, trazendo cura, conforto, provisão e direção, conforme a tua vontade. Para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras,
eu peço providência, Senhor. Abre as portas de emprego, oportunidades de negócios e traga soluções criativas para cada desafio econômico que os teus filhos têm enfrentado. Para aqueles que estão enfermos, seja no corpo ou no espírito, pedimos a tua cura e a tua paz. Restaura a saúde, renova as forças e conforta os corações. Para as famílias que estão passando por conflitos e desentendimentos, eu peço a tua intervenção. Que haja reconciliação, perdão e um novo começo sob a tua graça. Para aqueles que estão solitários e desanimados, eu peço que a tua presença seja uma constante fonte de companhia e esperança. A tua palavra diz que o Senhor faz com que o solitário habite em família. E para todos aqueles que estão buscando um sentido maior para a vida, que estejam buscando respostas para as grandes questões, que o Senhor possa guiá-los ao conhecimento da tua verdade, ao encontro com o teu amor e ao caminho que leva à vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, tu conheces cada pedido que foi escrito aqui, cada clamor que foi expresso também no silêncio. Atende a cada um segundo o teu amor, a tua vontade e a tua sabedoria. Que cada pessoa que participou dessa oração sinta a tua mão poderosa atuando em sua vida. Nós te agradecemos, meu Deus, porque sabemos que tu ouves e atendes às nossas orações. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Não saia sem dar o like no vídeo. E eu quero convidar você para conhecer também o nosso outro canal, Minuto Reflexão. Lá são postados vídeos para ajudar você a melhorar sua saúde mental. Eu vou deixar o link no final desse vídeo e no comentário fixado. Irmãos, e agora para encerrar o vídeo, eu queria destacar um comentário de uma pessoa que é membro do canal, uma ouvinte que faz parte da família Minuto com Deus. O nome dela é Mônica Condé. Ela escreveu o seguinte: Senhor, venho pedir que mantenha ou ajude a esse senhor, Edivaldo Oliveira, a continuar com esse lindo e poderoso ministério que a tantas pessoas têm ajudado. Obrigado por todos que fazem esse ministério existir. Amém. E um outro comentário também da irmã Mônica é o seguinte: Senhor, sei que tenho sido repetitiva, mas venho outra vez lhe implorar por um emprego para o meu filho. Certa de que o Senhor já entrou com providência, eu lhe agradeço. Amém. Irmã Mônica, primeiro eu quero agradecer pelas palavras de incentivo, agradecer a você e a tantas outras pessoas que apoiam o nosso projeto e que expressaram esse apoio se tornando membros do canal. E eu quero orar para que Deus abra uma porta de emprego para o seu filho. Em nome de Jesus, eu creio que você irá testemunhar isso aqui, seja nos comentários, seja através do e-mail. Eu creio que Deus está preparando um lugar especial, uma porta para que o seu filho entre por ela. E de maneira alguma pense que você está sendo repetitiva. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, o seguinte: Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Muitas vezes Deus quer ver em nós essa persistência na oração.
continue orando pelo seu filho, continue clamando pela vida dele e conte com as nossas orações aqui. Amém? Se você ainda não é membro do canal Minuto com Deus, considere essa possibilidade. O YouTube disponibilizou essa ferramenta para que você apoie os seus canais preferidos. E aqui no nosso caso, custa apenas R$ 7,99. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11, está escrito: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você vai atravessar esse deserto e vai sair dessa situação muito mais forte do que você entrou. Amém? Ouça a promessa de Deus para a sua vida hoje. Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Muitas pessoas têm enfrentado um momento de deserto na sua vida. Um momento em que nada mais parece adiantar. Um tempo onde parece que o clamor se tornou apenas um choro de desespero, porque essas pessoas nem têm mais forças para orar. Mas entenda, Deus não está distante de você nesse momento. Por mais que as sombras que te cercam sejam densas e pesadas, nenhuma delas é maior do que o seu Deus. E nenhuma delas pode te distanciar da presença do Pai. Infelizmente, algumas coisas estão além da nossa compreensão. E talvez existam coisas que nós só vamos compreender por inteiro na glória. Mas enquanto estamos aqui, o Espírito Santo nos faz compreender aquilo que precisamos para vivermos uma vida plena e cheia de alegria. Deus nos ama, Deus pensa em nós, e os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos de paz, pensamentos de vitória, pensamentos de amor e de justiça. Muitas vezes, quando estamos atravessando o deserto, podemos nos sentir sozinhos e desamparados, mas é nesse momento em que precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Precisamos tentar enxergar a situação com os olhos da fé. E só assim vamos perceber o agir de Deus em nossa vida, mesmo quando estamos atravessando o deserto. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade de ouvir a voz do Teu Espírito e de termos o nosso coração aquecido pelas Tuas promessas. Nós cremos que os pensamentos do Senhor, os planos do Senhor para nós, são planos de paz, de bênção. E nós queremos tomar posse da Tua palavra. Nós cremos que iremos vencer esse deserto. Cremos que iremos passar por esse tempo tão difícil que temos passado e que iremos experimentar um tempo favorável na Tua presença. É por isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Antes de continuar, eu queria pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Essas ações são muito importantes e elas nos ajudam a alcançar mais pessoas e a abençoar mais vidas com a palavra de Deus. Tem pessoas que já são inscritas no canal,
mas que não estão recebendo as notificações. Eu queria pedir que você conferisse aí no seu celular se o sininho dessas notificações está ativado, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos vídeos novos. E aqui no nosso canal tem Minuto com Deus 2 vezes por dia, às 5 da manhã e às 18 horas. E se você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. Olha só, talvez você esteja passando por um momento muito difícil na sua vida, momento esse que pode ser comparado a um deserto. E o deserto é esse lugar onde nós muitas vezes não vemos possibilidades. O deserto é um lugar de escassez, é um lugar árido. Mas eu quero que você sinta a presença do Espírito Santo nesse momento, aí onde você está, e declare pela fé: eu vou vencer o deserto. Diga isso para você mesmo, diga isso para Deus: eu vou vencer o deserto. E escreva aqui nos comentários essa declaração. Você precisa se lembrar dos pensamentos do Pai a seu respeito. Jeremias disse que são pensamentos de paz. Sabe, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho. Deus tem ouvido o seu clamor, Deus tem visto as suas lágrimas, Ele tem sentido essa dor junto de você. Permita que o Senhor segure a sua mão enquanto você atravessa esse deserto. Não como uma maneira de solucionar todos os seus problemas, mas para te guiar em meio aos desafios, para te conduzir no meio do deserto. E enquanto você caminha por esse deserto, enquanto você passa por esse tempo tão complicado, lembre-se de que cada passo seu é acompanhado pela presença constante do Espírito Santo. Naqueles momentos em que a solidão do deserto parecer esmagadora, quando a areia sob seus pés parecer se mover e o horizonte distante parecer inalcançável, saiba que são esses os momentos em que o Pai Celestial está te carregando nos braços. Os seus desafios não são sinais de abandono, mas sim oportunidades para que você experimente a força e o amor de Deus de uma maneira sobrenatural, de forma que você nunca imaginou. Portanto, não desista, não perca a sua fé. Assim como o sol nasce a cada manhã, trazendo luz e calor para o deserto frio e escuro, a graça de Deus vai surgir na sua vida, trazendo renovo e esperança. O deserto pode ser sim um lugar de provação, mas ele também é um terreno fértil para o crescimento e para a manifestação do poder divino. Portanto, enquanto você atravessa o seu deserto, faça isso com a cabeça erguida e com o coração cheio de fé, pois o Deus que promete é fiel para cumprir. Ele está contigo, transformando cada dificuldade em uma bênção, cada luta em uma lição de fé. Acredite, confie e continue caminhando, pois o deserto não é o seu destino final, é apenas uma parte da jornada que te leva a um futuro de paz e vitória que Deus já preparou para você. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio capítulo 8, do verso 2 ao verso 4, o seguinte: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês
não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. E no verso 5 diz: saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Sabe, irmãos, se Deus permitiu que nós passemos pelo deserto, certamente Ele quer nos ensinar algumas coisas, algumas lições que nós não aprenderíamos em circunstâncias favoráveis. Portanto, tenha fé, tenha paciência, tenha esperança. O seu deserto não é para sempre. Deus vai tirar você daí, no tempo certo, da maneira dele. E enquanto você está passando por essa situação, Ele está contigo. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu nos comentários, escreva aqui o seu pedido de oração e escreva essa declaração de fé. Eu vou vencer o deserto. Amém? E como eu tenho feito nos últimos dias, eu quero destacar alguns pedidos de oração que foram enviados aqui pelos membros do canal. Todos os pedidos de oração que são postados aqui nos comentários são lidos e são considerados e apresentados a Deus nas nossas orações. Mas o destaque que eu tenho feito para os pedidos feitos pelos membros do canal é uma forma de retribuir o nosso carinho, a nossa gratidão por essas pessoas que bondosamente têm apoiado o nosso ministério. Custa apenas R$ 7,99 se tornar membro do canal. Você terá acesso a um conteúdo exclusivo e estará nos ajudando a expandir cada vez mais esse projeto evangelístico. O irmão Jonas Girão escreveu aqui um pedido de oração da seguinte maneira: meu pedido de oração é por minha esposa e por toda a minha família e também minha vida financeira. Vamos orar por você e sua família, viu, irmão Jonas? Em nome de Jesus. A irmã Leia Buas, nos escreveu o seguinte: a paz, meus amados, eu creio no agir de Deus que ganharemos uma causa na justiça. Compramos uma casa em um leilão e não recebemos, mas creio no meu Senhor que tudo dará certo. O nosso Deus é um Deus de justiça, irmã Leia, e eu creio também que o Senhor fará justiça e fará com que vocês sejam vitoriosos nessa causa, em nome de Jesus. A irmã Lúcia de Góes colocou assim: Senhor, aumenta a minha fé e de meus filhos, Bárbara, Abdala e Ionara, em suas necessidades espirituais, físicas e mentais, e tem misericórdia de minha casa. Você e sua família estão nas nossas orações, irmã Lúcia. E o último comentário é de uma irmã chamada Miriam. Ela escreveu o seguinte: peço oração para minha filha, que está no começo da gestação e passando por dores fortes. Irmã Miriam, você não colocou o nome da sua filha aqui, mas Deus sabe o nome dela, Deus sabe até o nome desse bebê que está sendo gerado aí no ventre dela. Nós vamos orar e colocar a vida dessas duas nas mãos do Senhor. Amém? E cremos que Ele tem poder para que esse bebê venha com saúde e seja motivo de alegria para toda a sua família. Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado por estar conosco, mesmo em meio a esse deserto. A Tua palavra diz que o Senhor nos abençoa em tudo o que fazemos. Nós cremos que, assim como o Senhor cuidou de Israel durante toda a sua jornada pelo deserto, durante mais de 40 anos, o Senhor também está conosco e estará conosco, enquanto nós estivermos passando por algum tipo
de prova, de dificuldade ou de necessidade. Cremos no teu poder, cremos no teu agir. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Todas essas pessoas acreditam em Ti, Pai. Pessoas que reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é no nome do Teu Filho que nós temos a ousadia de nos achegarmos a Ti e de apresentarmos as nossas orações. Que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos dê o pão nosso de cada dia, que o Senhor tire do nosso corpo toda a enfermidade física, emocional, espiritual, que o Senhor possa abrir as portas de emprego para todos aqueles que estão desempregados e desamparados nesse momento. Não deixe faltar o alimento nessa casa, Pai. Não permita que essa luz, essa água sejam cortados, que essa família possa viver com dignidade. Eu quero colocar diante do Senhor a família do irmão Jonas e também todas as famílias aqui representadas nesses comentários. Eu apresento diante do Senhor também a vida da irmã Leia e a causa na justiça que ela tem pelejado. Dê à tua filha a vitória, Pai, em nome de Jesus. Eu coloco a família da irmã Lúcia de Góes, que colocou aqui o nome das suas filhas, que o Senhor possa suprir todas as necessidades dessa família, para a honra e para a glória do teu nome. E a vida da filha e da neta da irmã Miriam, que ela possa ter saúde, ter equilíbrio, que ela possa ter acesso a todos os recursos da ciência e da medicina, para que esse bebê seja gerado conforme a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.